Olá, investigadores, tudo bem com vocês? Então, mais uma semana a gente está junto para falar de um crime que também tem um filme baseado em fatos reais, né? Que é desse crime, que é da Sylvia Likes. Ela foi vítima de tortura, tanto da sua babá, digamos assim, dos filhos da babá e também de alguns vizinhos da região. Então, fica ligado. No final, eu vou indicar o filme para vocês. Se liga na vinheta. Então vamos lá, pessoal. A Sylvia Likes nasceu no dia 3 de janeiro de 1949. Ela tinha 4 irmãos. Eram gêmeos, os 2 mais velhos e os 2 mais novos. Diane e Daniel, que eram 2 anos mais velhos do que ela. Jenny e Benny, que eram 1 ano mais novos do que ela. Os pais da Sylvia, juntamente com a família, sempre estavam em municípios diferentes, estados diferentes, porque eram artistas circenses. Então eles estavam sempre se mudando. A Sylvia já tinha se mudado 14 vezes, morado em 14 lugares diferentes, com apenas 16 anos de idade. O pai da Sylvia se chamava Leste e a mãe da Sylvia se chamava Beth. Eles estavam separados e a mãe da Sylvia cometeu um furto e foi presa. Nesse momento, o pai da Sylvia decidiu deixar as duas, que os outros gêmeos estavam com parentes, ele decidiu deixar elas com Gertrude. Gertrude era uma vizinha que tinha 7 filhos, era separada, e ela era conhecida como uma mãe muito rigorosa. Mas seus filhos iam todo domingo à igreja, ela também eram muito educados. Então ele achou melhor deixar e ela cobrou $20 por semana para ficar com as meninas. Lembrando que quem ficou com o pai foi a Sylvia e a Jenny. Os outros ficaram com parentes. Gertrude era conhecida na vizinhança como uma moça que lavava roupa para fora, passava roupa, cuidava de algumas crianças também, além dela já ter 7 filhos. Ela morava de aluguel. Então, na hora, ela aceitou. Ela aceitou, falou, tudo bem, as crianças vão ficar aqui, vão para a escola, até porque a Sylvia era amiga da Paula, que era filha da Gertrude. O pai levou as meninas até lá e ainda pediu a Gertrude para educá-las enquanto ele ia ficar fora, como se ela estivesse educando as próprias filhas, né? Então deu toda e total autoridade para ela. Nesse período tudo deu certo, no período de uma semana, então tudo deu certo. Só que o pai dela atrasou o cheque na segunda semana. Então na primeira semana estava tudo ok, as crianças indo para a escola, indo para a igreja, todo domingo. E quando aconteceu da segunda semana ele atrasar o cheque, as meninas começaram a apanhar. Então levaram elas pro porão, a Gertrude propriamente levou, e começou a bater nas meninas. A Sylvia, que era mais velha, ela sempre pedia para apanhar, às vezes, no lugar da irmã, porque a irmã era mais nova e ela era muito protetora. Sylvia era conhecida como uma menina muito meiga, muito carinhosa. O pai dela apelidou ela de biscoito, né? Cookie, na verdade, fala assim. Tanto no filme também, se vocês assistirem, vocês vão reparar que eles chamam de biscoito, de cookie. Ela era muito amável. Então, assim, na escola ela chamava atenção, ela era muito bonita. A irmã dela também, só que a irmã dela ela era mais nova. Então a Sylvia estava naquela idade igual a Paula. Ela tinha idade aproximada, a Sylvia e a Paula. Então, provavelmente teve ali um ciúme, alguma coisa. E juntou com o fato do pai dela começar a atrasar o cheque de $20 que ele, né, combinou de toda semana mandar. Aparentemente, o pai dela só ia ficar por um tempo. Só que ele prolongou isso um pouco. E a Gertrude, ela tinha, na época, uma depressão. Ela tinha 7 crianças, pagando aluguel, mãe solteira, não justifica. Mas ela tomava muito remédio, ela tinha uma anemia extrema, ela era muito, muito anêmica. Só que ela fazia serviço para fora para poder sustentar sua família. A Paula trabalhava, só que não era uma coisa que ganhava muito, entendeu? Então não dava muito para eles
ter uma vida muito boa, mas tinha uma vida razoável. As meninas ficaram lá o total de 3 meses. Só que foram 3 meses de muita agressão. A Silvia, principalmente, ela apanhava demais. Tudo que ela fazia, ela apanhava. E chegou um momento que mesmo o pai dando cheque no dia, porque ela não conseguia falar com o pai dela. A irmã dela, a Jenny, ela conseguiu ir no telefone, ligar para a irmã mais velha e falar, olha, a gente não tá bem aqui, mas a irmã não acreditou, achou que era só porque a Gertrude era um pouco mais rigorosa do que os pais e tal, ela não acreditou. E com isso, as meninas voltaram e a Silvia apanhava demais dela, apanhava demais, chegou ao ponto dela deixar a Silvia no porão. E ela sempre apagava cigarro na Silvia, ela dava banho na Silvia com água fervendo, água muito quente, esfregava com sal. Ela fazia com que seus filhos também agredissem a Silvia como se fosse uma coisa normal. Algumas pessoas falam que ela cobrava cerca de 5 centavos, né? Como se fosse, eu não sei como é que transforma centavos em dólares, mas 5 centavos para poder os vizinhos também baterem na Silvia. Então se tornou não todos, tá? Não todos os vizinhos, claro. Tem até um casal que escutava muito uma criança gritar. Só que assim, era uma casa de 7 crianças. Então, escutava, mas achava que era a mãe repreendendo, ou que era um irmão brigando com o outro, alguma coisa assim. E a Silvia gritava muito, chorava muito. Só que os vizinhos às vezes escutavam, às vezes não, e deixou desse jeito mesmo, não tinha o que denunciar, porque era uma casa que tinha muita criança. E alguns vizinhos começaram também a agredir, eles iam para lá, às vezes à noite, e começaram a agredir ela como coisa de diversão mesmo. Coisa de, vou para lá, não tenho o que fazer em casa, vou para lá porque lá tem uma menina onde eu pago e eu posso torturar ela, cortar, posso dar chute, dar soco, fazer tudo e não vai dar problema nenhum para mim. Praticamente isso que eles pensavam. A Gertrude já estava tão doente em punir a Silvia por coisas que ela imaginava. Para vocês terem uma ideia, a Paula, filha da Gertrude, estava grávida. E houve um boato que a Silvia que contou pro pessoal que ela estava grávida. E na verdade não foi ela. Só que a Paula falou que era a Silvia que estava. Não, a Silvia não estava grávida. E teve um episódio que no meio da sala, antes dela ir pro porão, tá, gente? No meio da sala, a Gertrude fez com que a Silvia pegasse uma garrafa, é um pouco forte isso, pegasse uma garrafa e introduzisse na sua parte íntima, como castigo por ter feito fofoca da Paula, sendo que era verdade, a Paula estava grávida, mas a Silvia não fez a fofoca. Por algum motivo o pessoal sabia, mas não foi a Silvia, e a Paula falou que tinha sido a Silvia. É como eu falei, talvez por inveja, por querer prejudicar, por alguma coisa que incomodava, né, ela em questão da Silvia. E ela fez isso e a Silvia começou a gritar, perto de todas as crianças, ela teve que introduzir. Antigamente, hoje tem ainda, mas aquelas garrafas vou deixar a foto aqui para vocês. Uma garrafa assim, e mandou ela introduzir, ela chorando, tendo que colocar, e de repente chegou uma outra filha da Gertrude, um pouco mais nova do que a Paula, com o namorado e perguntou o que estava acontecendo, e conseguiram, e de repente, né, ela soltou a garrafa e conseguiu correr pro quarto, né, ficar chorando, porque não tinha realmente para onde ela ir. Ela não tinha outro lugar para ir, era ali ou ali. O nome dessa irmã que chegou era Stephanie, e ela viu aquela cena e não entendeu direito o que estava acontecendo, mas nisso a Silvia conseguiu correr. A Gertrude cortava ela com navalha, com o que tivesse na mão, mas o corpo dela tinha muita marca de cigarro. A Gertrude apagava muito cigarro nela, e em determinado momento, isso foi por 3 meses, a tortura foi por 3 meses. O pai não sabia de nada, a irmã
duvidou das meninas. A irmã mais nova não tinha atitude de fazer nada, porque morria de medo da Gertrude também. E ali a Silvia ficou. E de repente ela parou de ir na escola, ela parou de... Todo mundo deixou de ver ela, e a Gertrude falou que ela tinha ido para um orfanato, para algum lugar assim, porque ela estava muito rebelde. Mas ela estava lá no porão, né, pessoal? Por muitas vezes a Silvia foi obrigada a tomar o seu próprio xixi, porque não davam água nela. Por muitas vezes e quando ela vomitava, ela tinha que comer, né, novamente, porque não deixavam ela se alimentar e obrigavam ela até mesmo a comer as próprias fezes. Isso realmente aconteceu e é bem triste, né? Tanto pra gente falar, tanto pra quem tá ouvindo. Então, foi o que realmente aconteceu. Então, quando eles viram que Silvia estava morta, tentaram disfarçar. A Gertrude fez uma carta simulando que a menina tinha saído com alguns garotos e trago os garotos para casa e estava ali com os meninos. De repente, eles começaram a agredir ela e ela quis aquilo. Não tem lógica, mas foi o que ela falou quando pediu os vizinhos para chamar a polícia. E realmente tinha uma carta com uma letra parecida com a da Silvia, mas na verdade foi Gertrude ou a Paula que escreveu. Quando a polícia chegou, elas negaram tudo e a polícia já estava indo embora, porque tinha uma carta ali assinada praticamente com a mesma letra que a Silvia, e os policiais iriam investigar, mas foram embora. Quando eles estavam indo embora, a irmã da Silvia, ela chegou e falou: olha, eu preciso falar com vocês, mas eu preciso que vocês me tirem daqui. E aí eu conto pra vocês tudo o que aconteceu com a minha irmã, a verdade do que aconteceu com a minha irmã. E aí sim, tudo foi descoberto. Ela conseguiu provar, porque a Silvia estava extremamente machucada, como vocês viram aí na foto. Ela estava muito, muito desnutrida, ela ficava a maioria do tempo sem roupa também. Então o corpo dela foi pouco sendo destruído. Então a Jenny conseguiu contar tudo para os policiais e foi todo mundo preso. Os filhos mais novos, uma filha de 11, ela tinha um bebezinho, tinha uma filha de 11 anos que foi no julgamento, mesmo o advogado chamou ela para defesa da Gertrude, mas ela contou tudo, porque o advogado perguntou: você viu a sua mãe batendo na Silvia? Você já viu alguma coisa assim? E ela fala: sim, eu vi minha mãe batendo na Silvia e a gente também batia. Mas por que vocês batiam? Porque minha mãe mandava. Então a própria filha que foi para ajudar no julgamento, ela acabou contando tudo, era uma criança, acabou contando tudo. E que bom, né, que contou a verdade. Gertrude e Paula pegaram prisão perpétua. A Paula, como eu já tinha falado, estava grávida. Ela ganhou o bebê na prisão e foi dado para adoção. E anos depois, ela se declarou culpada e teve a pena reduzida para 20 anos aproximadamente. E depois ela conseguiu sair, ela mudou de nome, teve mais filhos. A Gertrude, por ter bom comportamento, depois também de muitos anos, ela teve a sua liberdade condicional. Só que ela só ficou 5 anos porque ela teve um câncer no pulmão e morreu. Um filho da Gertrude e mais 2 vizinhos que também torturaram a Silvia tiveram prisão branda, pegaram de 2 a 18 anos aproximadamente, então não ficaram muito tempo. A Stephanie não pegou prisão, ela se formou como professora, teve a família dela, teve filhos, porque não foi comprovado que ela foi conivente com o crime ali. Os pais da Silvia ficaram arrasados com tudo que aconteceu, porque eles não tinham essa informação que elas estavam sendo maltratadas. A irmã, como eu falei com vocês, a Jenny conseguiu ligar para a irmã para falar que elas estavam sendo torturadas e tal, mas a irmã não foi lá buscar. Ela era recém-casada, então ela não queria
não queria criança, né? Porque a Jenny ainda era um pouco mais nova do que a Sylvia, mas ela achou que também elas estavam exagerando, que é porque estava com saudade dos pais, então estava exagerando e queria que fosse embora, queria ir embora dali. E acaba sendo uma negligência, né? E ainda a família sabia o que estava acontecendo realmente. Infelizmente, a Gertrude conseguiu fazer com que todos os filhos, a maioria, participassem e achassem normal. E hoje em dia, a Gertrude está morta, a Sylvia perdeu a juventude toda por inveja, por implicância, ou às vezes pelo fato do pai ter atrasado, e como eu falei, não justifica, mas a Gertrude alegou que ela estava muito depressiva. Na verdade, ela nega o crime. Ela fala que ela, em momento algum ela fez isso. Se não fosse a filha dela, de 11 anos, em depoimento, falar, ela nega. Até quando ela foi solta, ela também negou. Os outros irmãos já estão soltos também. E a família da Sylvia continua seguindo. A Jenny ficou muito sentida com tudo que aconteceu, porque ela viu, ela conviveu ali. Então os outros, né, tiveram a dor da família, mas a Jenny ali, ela conseguiu... Ela conseguiu não, ela viu tudo o que aconteceu. Então ela ficou bem mais traumatizada pelo fato de estar ali, de ter medo, de não poder falar nada, de ver a irmã passando por aquilo tudo e achar que iria acontecer com ela também, porque ela era ameaçada pela Gertrude, pela Paula. E isso acontece, gente. Isso acontece mais do que a gente está imaginando. Mais do que a gente imagina, mais do que a gente possa imaginar. Não tem como a gente prever nada, né? Até porque nos dias de hoje também a gente tem que trabalhar. Às vezes temos que deixar nossos filhos com alguém. Vigiar um pouco mais com quem você vai deixar. Ver, rodear mesmo a pessoa, verificar. Hoje em dia a gente tem internet que ajuda muito. Então pesquisa, vê se a pessoa realmente é uma pessoa que vai cuidar bem do seu filho. Claro que naquela época eles viajavam, né? A mãe estava presa e o pai viajava. Só que elas, com 16 anos, a Sylvia já tinha morado em 14 lugares diferentes. Então é tudo um contexto. Tem todo um contexto para talvez uma maldade dessa vir acontecer sem ter o que explicar. Né? Acaba, às vezes, as nossas crianças caindo em mãos de pessoas que não cuidam, que realmente só querem o dinheiro. Tanto é que a Sylvia começou a apanhar, a Sylvia e a irmã, mas mais a Sylvia, quando o primeiro cheque atrasou. Então, vamos, né, abrir mais os olhos com quem a gente deixa nossos filhos, porque realmente é muito triste saber que acontece isso. Aconteceu lá atrás, no passado, está acontecendo e talvez no futuro ainda vai acontecer. Então vamos ao filme? Então, o filme é um crime americano. E eu vi esse filme, e aí assim, já começa no julgamento, como eu sempre falo, tá, gente? Não vou contar o filme, só para vocês mesmo terem uma noção. No filme não tem essa questão dos irmãos gêmeos, ela não tem, é só ela e a irmã dela. Os pais, no filme a mãe não tá presa, os pais realmente viajam com o circo e tal, mas ela fica com a Gertrude, ela é amiga da Paula. No filme até por alguns momentos a Paula que ajuda a Sylvia. Então é como eu falei, o filme é baseado na história real, mas muda bastante coisa. No outro vídeo que eu fiz, do mesmo jeito, da Elizabeth. Então, assim, muda muita coisa. Então, no filme não botaram os irmãos gêmeos. É só ela e a irmã dela. Quando a Jenny vai ligar para falar dos maltratos, alguma coisa assim, ela liga para a mãe e para o pai, que não entendem direito o que está acontecendo. No filme, pega muito essa questão da Gertrude ser uma mulher depressiva, né? Dela ser uma mulher mais doente e tal. E, assim, eu vou ser sincera, eu não achei o filme pesado. Eu vi alguns relatos de pessoal que, eu não vi o filme porque falaram que era pesado, eu vi e o começo já logo parei. Assim, na minha opinião, tá, pessoal? Mas por isso que é legal vocês
assistirem para ter a opinião de vocês, para tirarem a conclusão de vocês e depois comentem aqui pra gente. Pra gente também é importante porque vocês mostram o lado de vocês também. Ou aqui, ou no Instagram, no direct, Diário do Crime. Mas assim, eu não achei o filme muito pesado. Não mostra muita coisa no filme. O da Elizabeth, no que eu contei semana passada, mostra muito mais. Nesse filme não mostra muita coisa. A cena mais pesada, na minha opinião, é a da garrafa, mas assim, não mostra... Mostra ela introduzindo, mas não é aquela coisa detalhada, até porque o filme é aquela filmagem um pouco mais antiga. Então não tem, sabe? Não é uma coisa mais realista. A Silvia, ela é muito torturada no filme. Só que assim, quando aparece ela, o rosto dela não tá machucado. Não que tenha que aparecer, só tô falando pra vocês que realmente não não apareceu tanto ela machucada igual nas fotos que vocês viram aqui que eu mostrei pra vocês. A gente sabe que tem filmes que é um pouco mais pesado, mas esse às vezes na época fizeram mais pra alertar, então não botaram tanta coisa ali pesada, entendeu? Às vezes foi só pra alertar mesmo. Mas assim, assistam o filme, é bacana, o filme não é ruim, a história é muito bacana, os diretores estão de parabéns, só não é tão pesado, não aparece tanta coisa igual é a história e as imagens que eu mostrei aqui pra vocês. Mas eu agradeço de novo por vocês estarem aqui com a gente, agradeço demais pelo carinho, e sigam a gente no Instagram, no Facebook. E semana que vem tem mais um filme. Se vocês quiserem algum filme, algum crime específico, coloque aqui no comentário e a gente faz aqui pra vocês. Tá bom? Fiquem com Deus e até semana que vem.